A paz do Senhor para os irmãos. Hoje o nosso devocional está em Romanos, capítulo 8. Estar em Cristo para não pecar. Amém? Do primeiro em diante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pela lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne e do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se é que o Espírito daquele que dentre os mortos, ressuscitou Jesus e habita em vós, aquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo que o seu Espírito que habita em vós. Guiados pelo Espírito. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. É certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Uma vida com esperança. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou, na esperança de que também na mesma criatura será libertada da escravidão e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós, mesmo esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se vê, como se esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. De maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, porque a ele, segundo Deus, intercede pelos santos, a saber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque dantes conheceu também o que predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou também justificou, e os que justificou, a estes também o glorificou. Vida vitoriosa em Cristo. O que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem nos condena? Se, pois, Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hein? Então aqui são são 4 tópicos, né, que lemos. Foi necessária essa leitura, né, para que possamos entender a vontade do Senhor Jesus, né? No primeiro capítulo, que diz assim: estar em Cristo para não pecar, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Aqui diz, né, que se estamos segundo o Espírito, a gente não cumpre as consciências da carne, né? Aqui diz, aleluia, glória a Deus, que, aleluia, porque pela lei do Espírito, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, a semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da morte. Amém? Aleluia, Jesus. Uma outra passagem diz, né, que por Adão entrou o pecado, mas por Cristo, né, entrou a salvação, né? Então, por um homem entrou o pecado, né? Mas Jesus Cristo veio, né? Jesus Cristo veio para nos purificar, Jesus Cristo para cumprir, né? A lei, né, foi dada para cumprirmos, mas o homem não conseguiu cumprir toda a lei. Só veio Jesus para cumprir toda a lei. Ele sim. Aleluia, Jesus. E o Senhor resume em 2 palavras, né? Cumprir a lei. Amar o teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Essa é a lei do Senhor Jesus. Porque se amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, nós cumprimos toda a lei, né? E não para viver segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Aqui, guiados pelo Espírito. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se vivermos pelo Espírito,
mortificaremos as obras do corpo e viveremos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós temos que, aleluia, viver debaixo de muita oração, para sermos guiados pelo Espírito Santo. Senhor, é ali que o Senhor quer que eu ponha o pé? Senhor, é esse trabalho que o Senhor quer que eu trabalhe? Senhor, é essa casa, é esse bairro, é esse carro que o Senhor quer que eu compre? Temos que estar debaixo, temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Aqui diz, Espírito de adoção, pelo que clamamos, Abba, Pai, né? O nosso interior, aleluia, Jesus, dentro de nós clama, Abba, Pai, venha nos salvar, Senhor, né? Papai querido, né? Aleluia, Jesus, nós temos a intimidade, nós temos, aleluia, Jesus, se procurarmos a intimidade, né, do Senhor Jesus, nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? E o Pai, né, está pronto a nos ajudar. Se a gente orar, se a gente pedir, o Pai está pronto a estender as suas mãos para nós. Uma vida com esperança, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória em que nos há de ser revelada, né? As aflições, né? A Bíblia diz que Elias pensou que estava sozinho, né? Senhor, só eu que passo essa prova, né? Ele estava lá né? Aleluia, Jesus. Ele estava numa caverna e ele disse, Senhor, só eu que estou aqui. Aí o Senhor falou para ele, não, eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal, né? Tem muita gente passando por dificuldades, não é só você. Muita gente passando por vento, muita gente passando por percas, muita gente passando por provas, muita gente passando por perseguição, muita gente passando por fome, muita gente passando por peste, que é as doenças, muita gente passando por aflições mesmo, nesse século 21, né, 2021, muita gente, aleluia, glória a Deus, mas não são para se comparar no que ainda vai ser revelado, né, que é a nossa salvação, a redenção do nosso corpo, a nossa, aleluia, Jesus, esperança de estar com Cristo juntinho com Ele, aleluia, livre de todo choro, de toda dor, de toda peste, de toda doença, livre de tudo, aleluia, Jesus. Mas temos que ter a esperança, uma vida com esperança, nós temos que ter a certeza, né, em que Cristo está no nosso barco, e que não estamos sozinha e sozinho, não estamos. Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, para nos consolar desses momentos, amém? E nos dar vitória também. Uma vida vitoriosa em Cristo. O que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica? Aleluia, glória a Deus, né? Que diremos, pois, essas coisas? Deus, aleluia, Jesus, Ele luta ao nosso lado, né? De maneira nenhuma Ele nos deixa sozinho, lutar sozinho, não. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, aqueles que ficarem comigo, eu ficarei, mas aqueles que me abandonarem, eu abandonarei. Aleluia, Jesus. Se você está com Cristo, né? Se eu estou com Cristo, Ele está conosco, né? Nos guiando. Deus, Ele entregou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho amado. Aqui está dizendo, ó, aquele que nem mesmo seu filho, próprio filho poupou, antes o entregou, como não nos dará também com Ele todas as coisas, né? Então, Cristo conquistou todas as coisas na cruz.
aleluia, Jesus, na morte. Ele foi morto, ficou 3 dias morto, aleluia, Jesus, ficou 3 dias, né? A morte tentou segurar, aleluia, Jesus, aleluia, tentou segurar Jesus, mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou, né? E por isso, e pela sua morte, e pela sua vida, e pela sua ressurreição, temos direito, aleluia, Jesus, direito de filhos, de cordeiros de Cristo, aleluia, Jesus. No 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, né? Paulo, aleluia, Jesus, foi um perseguidor da palavra de Deus, mas depois as coisas voltou pro lado dele de novo, né? Ele foi perseguido, ele sofreu fome, ele sofreu perigo, né? Aqui diz, ele sofreu angústia, ele sofreu tribulação, aleluia, Jesus. Mas nada disso tirou ele do foco, nada disso tirou ele da igreja, nenhuma fofoca, nem nada, nada. Porque ele entendia que quem comprou ele foi o sangue de Cristo. Não foi o pastor, não foi a dirigente, não foi, aleluia, a sua mãe que teve você, gerou, não foi ninguém desses aí. Foi Cristo que comprou.